Todas as quintas, o professor Matheus Paranhos aqui com a gente. Bom dia, professor. Bom dia, tá Tudo bom? com um pouco de frio, né? O negócio está esfriando. Tá frio. De dia esquenta um pouquinho, mas as noites estão bem geladas, né? Professor, tá chegando aí estação seca e o tema de hoje é esse, preparação dos animais para a estação seca. Vamos lá. Quais são os cuidados? Otavinho, você sabe que a seca vem junto com o frio aqui na nossa região, né? No Brasil Central. É um pouco diferente do que está acontecendo no sul. Hoje até tem previsão de tempestade lá. A questão é a seguinte, Otavinho. Seca associada a um período de luz mais curto, né? Os dias não... A não ser quem está muito próximo lá da linha do Equador, onde não muda, mas aqui em São Paulo muda, tem uma mudança importante aí na hora de luz, diminui bastante no inverno. E vento frio, o capim perde qualidade, né? Além de... pode ter massa, mas não tem nutrientes suficientes lá. Então, nós temos que preparar o gado para essa situação, que é uma situação de limitação nutricional. E se a gente não fizer nada, vai perder peso com impacto negativo na reprodução, no desenvolvimento dos animais, ou seja, custa caro. Aquela história do boi sanfona que você já deve ter ouvido falar, mas Sim. acontece com vaca, com bezerro, com todos, né? É o sanfona, engorda nas águas e depois emagrece no período seco. É diferente no sul do Brasil, né, onde o pasto no inverno, que tem o azevém, ele é um pasto bem nutritivo, né, pelo que eu sei. E lá tem essa condição de que chove no inverno, a seca deles é no verão, né? Para nós aqui é o inverso, né? Então, a gente tem esse problema associado também com menor período de luz. E a planta cresce menos também nessas condições. Agora, veja só, acho que é um ponto importante. O pessoal espera o gado emagrecer para depois começar a suplementar com alguma coisa, né? Pode ser um volumoso tipo feno ou silagem, ou mesmo esses suplementos proteinados aí que estão disponíveis no mercado. Mas esse é o grande equívoco, né? Não pode esperar ficar magro para tentar recuperar. É melhor evitar que emagreça. E aí tem que fazer o quê, professor? Quer dizer, eu até imagino, você começa antecipadamente a nutrir o gado para que ele esteja num score corporal bom com a chegada do frio, do vento gelado, a temperatura baixa, o vento gelado e o capim mais seco, que, como foi dito, ele pode ter até volume, ter massa, mas em matéria de nutrientes ele é muito pobre. Quando começa a preparação para a estação seca? Se a gente fosse analisar o que está acontecendo hoje, que para aqui, pelo menos na nossa região, eu sei que algumas regiões no país não foi tão beneficiada com a chuva, mas essa transição, né, entre o período de chuvas e o período de seca, o produtor já deve estar ligado e organizado para começar a oferecer a suplementação necessária. É óbvio que isso vai depender da disponibilidade de massa que ele tem lá no campo, né? Então, se ele tem pasto vedado, que tem massa, o pessoal chama de macega, essa massa seca, ele vai usar um suplemento que garanta ao bovino a capacidade de digerir essa macega. Então, normalmente está associado com um suplemento proteico ou proteinado. Se ele não tem massa, aí a coisa complica um pouco, porque não adianta ele oferecer um suplemento para melhorar a digestibilidade de um produto que ele não tem, né? Então, ele vai ter que também trabalhar com a oferta de algum volumoso, e aí surge como possibilidades mais próximas da realidade a nossa silagem e o feno, né? Uhum. E aí você tem que fazer isso para todos os animais, né? Porque a condição de pasto é ruim para todos, né? Inclusive para animais mais novos e até para vacas, né? Aliás, também cometem um erro muito grave com relação a isso, né? Normalmente, novilha em recria, novilha jovem, já não é mais bezerra, mas também não é vaca ainda, são colocadas no pior pasto, o que vai comprometer todo o crescimento, desenvolvimento dela e vai afetar, obviamente, a primeira estação de reprodução dessa fêmea. Tem que tomar muito cuidado, viu, Tavinho? Porque muita gente fica apostando no que a gente chama aí de ganho compensatório. E esse é um erro
muito frequente que não confere boa qualidade em termos do que esse animal está ganhando, né, de forma compensatória. Eu ia entrar justamente nesse ponto. As pessoas, às vezes, não acabam fazendo essa suplementação, essa preparação para o período seco, achando que estão fazendo alguma economia, deixa emagrecer, depois engorda de novo. Mas os números provam que o prejuízo é grande e recuperar depois não é tão fácil assim, não é, professor? Então, essa condição de extrema restrição alimentar tem alterações importantes no metabolismo, né? E aí o que acontece, esse ganho compensatório, normalmente está associado à gordura intraabdominal, né? Então, ele está ganhando peso, mas ele não está ganhando massa muscular, né? E a reprodução já pode estar totalmente comprometida. Então, o ideal é não deixar emagrecer. Também não precisa esperar ganhos enormes nessa época, porque pode se tornar economicamente inviável, a não ser que você estiver confinando o animal, por exemplo. Mas o que é recomendado é que o animal tenha um ganho de peso moderado, ou mesmo baixo, ou pelo menos mantenha o peso se ele estiver em boa condição corporal. E nas vacas leiteiras, o prejuízo é direto porque incide num menor volume na produção de leite. Você a gente tem mais ou menos a mesma idade? Não sei, acho que sim. Mas vamos pensar junto aqui. O que acontecia no passado? Excesso de leite nas águas, falta de leite na seca. Lembra que tinha cota de leite? E o que era extra cota, o laticínio não pagava quase nada? Sim, sim. Essa é a realidade aí do que nós estamos falando agora, entendeu? Vaca passando fome, produzia pouco, tinha pouca oferta de leite, o preço subia, mas quando chegava nas águas tinha uma grande oferta e não tinha onde colocar esse leite, o laticínio não pagava quase nada. Às vezes tinha gente que nem entregava para o laticínio, deixava lá para dar para os porcos. Não sei se você lembra. É isso mesmo. Voltou a minha infância, a minha juventude aqui. É isso mesmo. Quer dizer, se você administrar nessa época, você vai ter leite num período em que muita gente que ainda não adotou esse tipo de manejo não vai ter. E aí é quando justamente os preços estão melhores e você pode ter uma sobra maior na conta final. Mas essa história aí não existe mais, né? Esse leite cota, extra cota já é coisa do passado. Eu só estou usando como exemplo para mostrar que a nutrição da vaca leiteira, independente se ela está em lactação ou não, porque é óbvio, se ela não estiver bem nutrida antes de parir e começar a lactação, ela não vai ter uma boa produção de leite também. Mas a produção está diretamente dependente da condição nutricional da vaca. E lembrando aqui, já que o tema é bem-estar animal, que a nutrição é um dos domínios, né? Um dos 5 domínios do bem-estar animal. E para a gente terminar, você tem que cuidar do bem-estar animal, não é só no período pré-seco, é em todas as condições. Você tem que ter condições de manejo e tem que ter cartilhas e métodos para adotar durante os 365 dias do ano e nas 4 estações e em todas as condições de pasto e temperatura, né, professor? Tavinho, acho que você falou muito bem, porque tem situações aí que são completamente deploráveis, no caso, né? Indesejada para qualquer sistema produtivo que tem gado passando fome, inclusive nas águas, né? Então, isso é muito sério, Vamos lá, estamos aqui para puxar a orelha e para dar uns recadinhos toda quinta-feira. Agradeço sua presença mais uma vez aqui, professor, e até a próxima quinta. Bom final de semana aí que já está chegando, amanhã já é sexta. Até um abraço para todos. Hein? Tchau.